Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, Canal 13, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br ou simplesmente DOL, DOL de Diário Online, dol.com.br ao vivo. Nós temos espectadores, eu gosto de falar isso aí, porque quando acaba o programa chegam os WhatsApps comentando no Canadá, nos Estados Unidos, na Noruega, na Suécia, em toda a Europa Ocidental, no Líbano, no Azerbaijão, tá? No Perth, na Austrália, em Luanda, na África, em toda a América do Sul e do Amapá, que é a minha terra natal, até a Patagônia. Então, no mundo inteiro, nós temos espectadores. Esse nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que trata das doenças neurológicas na nossa região, por neurointervenção, neurocirurgia, neuropediatria, neuroclínica, tudo. É capitaneada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal. E o nosso convidado de hoje, como sempre, muito, muito especial, como referência do nosso programa, é o doutor Alessandro de Jesus Beltrão Guimarães. O Alessandro Guimarães. O Alessandro é médico infectologista, formou na UEPA em 98 e é professor da UFPA, toma conta do programa de residência lá no Barros Barreto. Ele é médico da Unimed, ele tem consultório na Beneficente Portuguesa e ele é presidente da Sociedade Paraense de Infectologia, já está no 3º mandato e meu amigo. Então, primeiro, super obrigado por ter vindo, Alessandro. Obrigado mesmo. Agradeço, professor. Muito obrigado. Esse convite já faz algum tempo que eu estou te devendo. E a minha vontade imensa de estar aqui e estar contribuindo com nossa narrativa. Então, Alessandro, tu hoje é tu és um especialista da área talvez mais importante do planeta hoje. Então, eu diria que a nossa especialidade de infectologia, só fazendo um preâmbulo aqui na informação, eu não estou como coordenador do programa de residência médica lá do Hospital Barros. Certo. A gente até trabalha como colaborador, né? Não como coordenador. Tu faz parte do programa. Do grupo. Então tá, importante. Bom, e depois eu quero falar sobre isso, sobre nossos infectologistas aqui, que eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha como um dos melhores do Brasil. Certo. Bom, mas em relação à especialidade de infectologia, realmente após a pandemia, logo agora, né, depois de 2021, nós tivemos realmente um foco muito grande para a especialidade de infectologia. A gente notava que muitas das vezes os profissionais, os outros colegas da área e o sistema de saúde muitas vezes procuravam o infectologista apenas por uma questão de um alinhamento relacionado a alguma complicação de algum tratamento que não foi resolvido. E aí, normalmente, o paciente chegava para a gente num contexto mais, uma fase avançada, talvez, de um processo infeccioso. E com a pandemia, né, da Covid-19, houve realmente uma grande atenção voltada para a nossa especialidade. E isso fez com que, digamos assim, a importância do profissional para todo o contexto de saúde pública, não somente nacional, mas como também no mundo inteiro, né? Nós temos médicos infectologistas como grandes gurus de presidentes, como, por exemplo, nos Estados Unidos, enfim. Então, fez com que a nossa especialidade, o próprio papel da Sociedade Brasileira de Infectologia, eu destacaria, no contexto da pandemia da Covid, né, fazendo com que houvesse a maior adesão possível, né, às vacinas contra a Covid. Então, realmente houve uma luz maior, né, agora para a especialidade. Por isso que tu é infectologista, o que te fez escolher isso? Eu acho que eu nasci infectologista, né? Eu nasci com essa vontade de, talvez, assim, de tentar me oferecer. Eu como médico, você sabe muito bem que a gente tem que se doar. A gente tem que tentar melhorar a vida do coletivo, do indivíduo e do coletivo. E
E de verdade, quando eu não falo isso para muita gente, falar aqui para vocês, durante a vida acadêmica, até o final do meu curso de medicina, eu não tinha uma ideia concreta de qual especialidade. Tinha 2 ou 3 ali que meu coração, uma delas a cardiologia, meu coração estava pulsando ali, né? Mas quando eu fui olhar no decorrer da minha jornada acadêmica, eu frequentei mais ou menos quase 100 cursos, aqueles cursos que existiam antigamente, jornada acadêmica, simpósio, tinha muito isso. Quase que toda semana. Tinha muito isso, né? Então, todos eles, a maioria era de antimicrobiano, era controle de infecção hospitalar, era doenças infecciosas e parasitárias. Então, eu percebi que não tinha outro caminho a seguir senão a infectologia. Somados eles, e aí eu só fiz seguir essa diretriz lá da vida acadêmica. Alessandro, me fala uma coisa. Nos hospitais, a maior preocupação hoje é a resistência bacteriana, tá? Então, hoje, eu te confesso, eu sou um médico cardiologista clínico que eu não manuseio antibiótico, eu chamo infectologista, porque, de repente, aumentou demais resistência, né? Você tem gente morrendo de pneumonia. Eu fico imaginando, ninguém morria de pneumonia desde a penicilina. Perfeito. E de repente alguém morre de pneumonia, alguém chega e diz, não, teve infecção e morreu. Como morreu de infecção no momento atual, né? Você fica desesperado. Eu fico assim, às vezes alguém na televisão, não, é que internou, teve uma pneumonia, teve uma infecção e morreu. Como morreu? Né? Se a gente usa antibiótico há 100 anos, né? Desde o Fleming, em 1925, Perfeito. Vai fazer 100 anos. Por que houve essa coisa toda da resistência? E eu te confesso que como médico, nos últimos 20 anos, talvez, eu sou médico há 45, nos últimos 20 anos, isso preocupa, a mim me preocupa por causa que eu não manuseio antibiótico todo dia, não manuseio, toda vez que eu preciso usar antibiótico eu chamo um médico, eu chamo um médico para... O meu infectologista é o Pardal, lembra? O professor Pardal, nosso professor e tudo mais. Muito colaborador. O Pardal, porque pelo menos ele me orienta como. Né? Ele já está aposentado também, ele me orienta, mas ele fala, não, fala com alguém, até contigo. Então, essa preocupação hoje é muito grande de novo, alguém morrer de infecção. Fala para mim. Eduardo, esse é um problema realmente que assola e que permeia todos nós por uma razão muito simples, a emergência da resistência bacteriana, devido exatamente ao uso, eu diria, não consensual ou irracional dos antibióticos, o acesso fácil dos antimicrobianos, né, nas farmácias, que antes da adoção da necessidade do receituário, da prescrição, mas ainda assim há a compra fora desse necessidade da prescrição médica. Então, isso fez com que realmente haja uma emergência, né, de resistência bacteriana no mundo. E, de fato, é um problema muito sério, porque doenças simples, a infecção do trato urinário, que antes se resolvia de uma maneira através de medicação via oral, com 3, 5 dias de medicamento, hoje em dia a gente já fica se perguntando exatamente pela propagação dessas bactérias no ambiente da comunidade, né? Antes, digamos, entre aspas, era um privilégio, essas bactérias multidroga resistentes, elas existiam mais dentro do ambiente hospitalar, devido à questão da necessidade de cada vez mais tecnologia, a invasividade, o acesso venoso central, dentre outros procedimentos invasivos. Isso faz com que as bactérias que existem dentro do ambiente hospitalar, por uma necessidade do paciente, o paciente acabe adquirindo. E elas deixaram de existir apenas dentro do ambiente, estão também na comunidade. E a própria pandemia, mais recentemente, né, fez com que a gente tivesse necessidade de usar muitos antibióticos para tratar justamente essas pessoas que adoeciam mais, que foram para as UTIs. A gente sabe que faltou leito de UTI, né? Muitas pessoas, infelizmente, morreram devido à falta de acesso, né, a um cuidado proporcional crítico, né? Então, esse uso acentuado de antibióticos fez com que as bactérias, que são seres que aprendem a se defender, produzam cada vez mais mecanismos de defesa e façam infecções multidroga resistentes. Eu queria lembrar para você que no ano de 2019, mais precisamente, me desculpe,
a Organização Mundial da Saúde divulgou um documento, parece que estavam prevendo que ia ter uma pandemia, porque ali fez um alerta para o mundo inteiro de 10 situações que poderiam ser, digamos assim, ameaçadoras da vida humana no planeta. Isso é importante. Foi em 19 isso, né? 2019, exatamente. Está disponível nos mecanismos de busca da internet. Então, dentre essas 10 situações, 6 falam a respeito de doenças infecciosas. Certo. Então, é importante a gente destacar isso, e justamente a resistência bacteriana, a emergência de bactérias cada vez mais difíceis de tratar, né, diante das formulações que hoje a gente tem disponível, de antimicrobiano, é um problema que já vem desde essa época, mais ou menos, ou logicamente um pouco antes, mas como um alerta para o mundo foi exatamente no ano de 2019. E a gente tem que realmente se preocupar. Eu acho que essa sua... de passar para o infectologista a bola, né, pedir o parecer da especialidade, é fundamental, justamente pela crítica, né, que deve ser feita, porque muitas vezes a gente usa antibiótico para infecção viral. A gente vê o uso de antibiótico para gripe, para situações em que não teria necessidade de fazer antibiótico terapia. Isso é muito interessante mesmo. Para mim, que sou um médico clínico, hoje eu pego, por exemplo, um paciente com uma infecção urinária simples como a Escherichia coli, que seria uma bactéria boba, como a gente falava antigamente, hoje resistente a todos os antibióticos. Você tem que internar para tratar uma infecção urinária. Justamente porque as formulações que antes a gente tinha, formulações via oral, deixam de ter aquela eficácia para algumas dessas cepas de bactérias, né? Justamente pela propagação desses patógenos na comunidade e pela produção de bactérias. Então, aí entra o papel do infectologista justamente para auxiliar, para tentar entender qual é a infecção que está causando naquele paciente e justamente direcionar o tratamento mais adequado. Ainda bem que tem tratamento ainda. Ainda bem que temos as formulações e por isso que a gente tem que usar certo o recurso que tem. Não pode ter esse tipo de uso inadvertido e irracional, porque senão um problema maior pode acontecer lá na frente. Então, é mais uma razão para chamar um infectologista. Exatamente. Eu chamo sempre. Nós temos que pensar também a questão do benefício. As vacinas não são somente para vírus. Nós temos vacinas para doenças infecciosas bacterianas. Um problema sério são as meningites. Né? Eu quero que tu fale isso, mas o nosso primeiro tempo acabou, por incrível que pareça. Tá? E desde que tu chegaste, eu estou notando o Zé Gotinha no teu colarinho aí. Então eu quero que a gente vai começar falando de vacina. Pessoal, um instantinho só que a gente já volta, tá? Só um minutinho que o nosso primeiro tempo acabou. Já, já. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa de informação sobre doenças infecciosas no mundo atual e a preocupação enorme do mundo com essas doenças. Alessandro, a gente terminou o primeiro bloco falando do teu Zé Gotinha preso na tua blusa. É verdade. Me fala, vacina, porque por incrível que pareça, no mundo atual, tem gente
Eu conheço um médico que não quer tomar vacina, por incrível que pareça. Há um tempo atrás, eu estava num hospital aqui em Belém, não vamos citar nomes, fazendo um cateterismo, e um dos médicos na sala falou em vacina e falou assim, eu não vou tomar essa coisa. E aí a enfermeira da sala virou e disse, eu também não. E os dois técnicos disseram, também não, meu Deus. Aí eu parei de só eu civilizado aqui dentro. Não é? Mas isso foi no final da pandemia. Então, na minha cabeça, vacina era uma coisa de ordem. Está aqui a vacina, tem que tomar. Na minha cabeça, eu cresci assim, tem que tomar vacina. Perfeito. Todos nós temos uma marquinha no braço da vacina e todo mundo tinha que tomar e ninguém discute. A tríplice chegou, salvou vidas. Né? Eu acho um absurdo a gente estar discutindo isso, que era uma coisa tão óbvia hoje. Né? Me fala agora. Infelizmente, Eduardo, esses movimentos de recusa vacinal, eles começaram desde quando as vacinas surgiram. Se a gente for voltar no tempo, essas pessoas que recusam hoje e têm essa postura, a gente tem que, como uma função, combater isso, com a informação boa, com a informação verídica. A gente não pode deixar realmente esses, entre aspas, negacionistas, né, manterem esse tipo de raciocínio e vincularem outras pessoas. A gente tem que combater. Mas, como eu lhe falei, esses movimentos de recusa começaram quando surgiram as vacinas. Se acreditava, na época, que as pessoas deveriam adoecer, fanáticos religiosos, que quando uma doença chegava era porque tinha que cumprir a vontade de Deus e tinha que realmente adoecer. E essas correntes de recusa vacinal fizeram um grande movimento nacional até, justamente por questões filosóficas religiosas. Mas isso aí se arrasta ao longo do tempo. A recusa vacinal é um fenômeno que a gente continua enfrentando. O Programa Nacional de Imunização é um dos mais celebrados no mundo. No ano de 2023, ele completou 50 anos de existência, né? E no ano de 2014, praticamente todas as doenças imunopreveníveis estavam com índices de adesão acima de 95%. 2014, há 10 anos atrás, de cobertura vacinal. 95% do mundo estava vacinado. Estava vacinado. E o Brasil era o país que se mais comemorava, um dos maiores méritos que a gente tinha, que era inclusive exemplo para o mundo inteiro. De repente, começou-se a cair a cobertura vacinal e o nosso pior momento foi agora, mais recentemente, infelizmente, depois da pandemia da Covid-19. Então, é importante a gente estar realmente ressaltando esse assunto, falando a respeito que as vacinas são um dos maiores benefícios para a humanidade, em termos até de aumentar a expectativa de vida. No início dos anos 900, a média de expectativa de vida no mundo era em torno de 40, 50 anos, a pessoa já era considerada, existe até um meme aí na internet, eu não sei se podem resgatar, de uma questão de uma pessoa que foi acidentada em via pública e tinha 40 anos, um pouquinho mais, e velhinha morre aos 40 anos depois do acidente de trânsito. É porque no início do século passado, a expectativa de vida era menor. Com certeza. E o benefício das vacinas, junto com a água potável, junto com os antimicrobianos, aumentou a expectativa de vida em mais de 50 anos. Hoje a gente tem algumas universidades espalhadas pelo mundo, ambulatórios de nonagenários, de octogenários, de centenários, então equipes multidisciplinar atendendo especificadamente um público que vive mais e não somente vive mais, vive bem, vive com saúde, né? E não adoece das doenças que antes a gente tinha, aquelas doenças da infância, não sei se você lembra. Lembro. Quem não teve, nasceu antes da década de 80, quem não teve cachumba, rubéola, sarampo, hoje em dia a gente nem se fala nisso. E as vacinas são vítimas do seu próprio êxito, porque vacinando não tem a doença. As pessoas não têm a doença, acabam esquecendo. E esquecendo não procuram as salas. Então é importante cada vez mais a gente usar todos esses espaços para falar do benefício das vacinas. Eu sempre falo, vacina não se discute. Eu ganhei aqui o meu Zé Gotinha, um beijo para Nazaré Ataíde, coordenadora do Programa Municipal de Imunização, ela me dá, e aqui, ó, Nazaré, eu uso e propago a respeito da adesão das vacinas. Que bom de falar da Nazaré. Me lembra que eu vou convidar a Nazaré para vir aqui falar das vacinas. Ela tem que estar aqui. Com certeza, a Nazaré tem que estar aqui. O nosso programa é de informação na área de saúde. Eu acho que, Nazaré,
já que ele falou... Eu convidei nas Eu vou te ligar para você vir aqui falar das vacinações a nível da prefeitura. Legal isso aí. Uma pergunta. Vocês da área de infectologia, hoje, são a maioria das pessoas que gerem os hospitais, né? Vocês ficaram numa área de evitar erro médico, evitar o fato de que o errar é humano, mas não é necessário no mundo atual. Isso. Me fala disso. Eduardo, a gente tem que evitar a morte evitável. Nós temos que evitar as sepses que não deveriam acontecer. Sepse é quando tem uma infecção grave, generalizada, para todo mundo saber. Se todo mundo pensasse na possibilidade de sepse, daquele paciente que chega com aqueles sinais clássicos de adoecimento, com quadro infeccioso, e taquicardia, febre, palpitação, não é paixão, pode ser sepse. O médico tem que estar atento para isso já na sala de emergência, tem que iniciar o antibiótico na primeira hora, tem que evitar que esse paciente é justamente aquele paciente que chega com infecção urinária, aquele paciente que chega com uma infecção, às vezes, de via aérea superior, com uma gastroenterite. Então, esses casos, se não tratados, a gente diz que infecção bacteriana tem que tratar logo no início, a primeira dose de antibiótico, sendo ou não sepse. Então, são doenças que a gente tem que evitar. E a questão da gestão, né, do errar é humano, né, o Institute of Medicine, nos Estados Unidos, em 1999, publicou um livro sobre essa questão. E de lá para cá, isso se tornou assim, um norte para vários hospitais, principalmente hospitais que têm selos de acreditação espalhados no mundo, justamente para a gente oferecer o melhor cuidado. O profissional da infectologia, acostumado que é com números, né, de controle de infecção, e muitos de nós, particularmente, abraçamos essa questão da segurança do paciente, evitar doenças que são evitáveis, como, por exemplo, as infecções relacionadas à assistência à saúde, antigamente chamada de infecção hospitalar. Então, a gente acaba trazendo... Mudou o nome agora. Antes era infecção hospitalar, e de algum tempo para cá, porque é assistência à saúde. Às vezes o paciente está no consultório odontológico, a gente está vendo aí um boom de harmonizações, né? Então, a gente tem que estar se preocupando também, né, digamos, é um terror dos nossos congressos de infectologia, uma preocupação. Tem gente que faz harmonização de situações assim inusitadas do organismo, e aí quando chega para a gente para resolver, geralmente é uma infecção que está ali de pele, partes moles, em uma área sensível, difícil de se tratar. Então tudo isso a gente tem que estar abordando. E a gestão hospitalar acabou entrando, digamos assim, numa das áreas de atuação do infectologista, né? E a gente tem exercido isso com muita gana, para melhorar os sistemas de saúde, né? Oferecer mais por um menor custo a uma maior população possível, né? Isso é muito interessante, Alessandro, porque eu sempre falo, médico, na faculdade ele não aprende a gestão. Tu não tens uma disciplina de gerir. Então, o médico administrando as coisas, às vezes, é péssimo, né? Perfeito. Por isso que clínicas, hospitais particulares entram em falência de vez em quando. Perfeito. Porque eles tentam entrar numa área que eles não dominam. Tem uma frase muito importante, você me fez lembrar agora, Eduardo, assim, quem não mede o que faz, não sabe o que está fazendo. Se a gente não sabe, por exemplo, quantas entrevistas você já fez nesse ano? Qual é o número de vezes que foi para o ar a entrevista? Como é que estão os seus índices? Como é que estão? Você tem que ter isso numa planilha justamente para você criar novas metas, para você melhorar aquilo que você está fazendo dentro do seu cenário, do seu ambiente de trabalho. Dentro do hospital a gente tem que fazer isso também. Quantos pacientes estão tendo infecção? Quantos pacientes estão caindo do leito? Quantos pacientes estão tendo agravos relacionados à assistência? E isso a gente tem que medir e tem que melhorar o sistema de saúde. Então, isso vem da gestão e a infectologia tem tido uma participação muito grande nessas questões. Poxa, isso é muito bom. Isso é muito bom mesmo. Ei, Alessandro, me fala uma coisa. A gente já falou dos fanatismos das vacinas, né? Eu fiquei com uma lembrança aqui para comentar. Logo que começou a cirurgia cardíaca, nos anos 60, imagina, eu já era vivo, nos anos 60, o Botafogo e o Paysandu ganhavam tudo, né? E por isso que eu sou o Botafogo e Paysandu. Então tá justificado. Nos anos 60 ganhavam tudo. Nos anos 60, nos Estados Unidos, começou cirurgia cardíaca em criança. Das crianças que nasciam cianóticas. E os religiosos de lá eram contra
Então, chegaram aí para o Supremo para proibir, porque eles achavam que se a criança tinha nascido, aquilo era um castigo de Deus, ia morrer, não tinha o que fazer. Eu cheguei a pegar na Santa Casa, na época que a gente tomava conta das enfermarias pela disciplina de cardiologia, pacientes aqui em Belém com cardiopatia congênita, adultos, que a família nunca tinha levado no médico. Não, é de nascença, nasceu assim, pronto. Então, essas coisas que ainda existem, por incrível que pareça, né? Essas coisas que nos deixam preocupados muito. Mas isso era só para chamar a atenção. Me fala uma coisa, e o futuro? Nosso programa está acabando, o futuro da infectologia, hein? O futuro da infectologia é exatamente isso que você acabou de comentar, né? A gestão da informação. Saber o que está acontecendo dentro dos hospitais, no escopo das doenças infecciosas, tentar detectar precocemente doenças infecto-contagiosas. A gente sabe que para isolar uma bactéria, pelos métodos convencionais, se utiliza as culturas, as hemoculturas, uroculturas, e às vezes são exames que demoram para serem concluídos, 5, 7 dias, né? Então, o futuro é exatamente melhorar o diagnóstico precoce de doenças infecciosas através de métodos de PCR, real-time, procedimento em tempo real, para se detectar a bactéria, para ter o resultado mais rápido, para poder se iniciar o antibiótico direcionado para evitar o uso irracional de antibiótico. Definir melhor essa questão das informações que permeiam dentro do hospital, dentro de uma gestão de informação, de um modelo de inteligência artificial que consiga automaticamente, quando o paciente já pensar que vai para o hospital, ele já poderia fazer um cadastro dentro de um sistema de informação móvel, e aí esse cadastro já aponta qual seria a principal causa de doença, então já deixaria uma equipe para pronto atender esse doente. Então é exatamente essa questão do diagnóstico precoce, da inteligência vacinal, da inteligência artificial e melhorar as coberturas vacinais no mundo inteiro. Que legal, isso é importante mesmo. Alessandro, primeiro eu vou te dar uma cadeira cativa no programa, você vai voltar quando necessitar dessas informações. Grato. Considerações finais e dedica o programa que a gente está no nosso instante final. Essa pergunta eu estava assim meio ansioso e já estava até motivo lá atrás, porque eu já sei que você faz essa pergunta. Não tem como não dedicar toda e qualquer participação, em qualquer situação da minha vida profissional, a um professor, a um amigo, a um incentivador, a uma pessoa que sempre esteve do meu lado e mais, numa situação de adoecimento que eu tive da Covid-19, uma pessoa que lutou incessantemente para que eu conseguisse ser atendido, para que eu conseguisse estar aqui hoje curado, que é o professor Raimundo Leão. Meu amigo, meu mestre, esteja sempre comigo. Muito obrigado por toda a força que você sempre me deu e incentivo. Muito obrigado, dedico esse programa a ele. Raimundo Leão, meu amigo também, o programa hoje foi para você. E lógico que para toda a sociedade, porque foi muita informação. O Alessandro vai voltar frequentemente no programa para chamar a atenção de tudo que ele comentou hoje aqui. Até domingo que vem. Obrigado, Alessandro. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Tchau, turma. Obrigado. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce ciência, pesquisa e assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar.